15 horas, você dá aquela pausinha. Tá? Meus irmãos, Pai do Senhor, tudo bem? Meu nome é Carlos Balista, tá? E a gente vai trabalhar juntos aí, tá bom? A gente vai começar hoje uma nova matéria, História do Cristianismo. História do Cristianismo. Ok? Essa matéria é muito boa, né? Muito boa mesmo. Bom, vamos pular as primeiras páginas. História do cristianismo. Vamos pegar a introdução aqui, que eu também estou começando hoje, né? A gente, querendo ou não querendo, a gente fica enferrujado, né? Sim ou não? Fica bem enferrujado. Bora lá então. Olha só. História do cristianismo. É uma matéria de bastante interesse para todos nós cristãos, principalmente por se tratar do início da Igreja do Senhor. Aqui na Terra, seu domínio, seu avanço e suas transformações ocorridas ao longo destes 20 séculos. Já são quase 2000 anos de história eclesiásticas voltadas para o cristianismo. A princípio, o cristianismo parecia que não ia passar de um simples segmento com suas origens no judaísmo. Olha que interessante isso, né? Então, o cristianismo, ele começa, olha que interessante, ó. Cristianismo, ele começa com origens, olha que interessante isso, ó. No judaísmo. Por quê? Né? Deixa eu colocar aqui a interrogação. Por quê? Porque os 12 que Jesus chama são o quê? São judeus. Eles são judeus. E quando nós olhamos para os evangelhos, você nunca vai ver Jesus pregando para a igreja. Não, ele não está pregando para a igreja. Por quê? Porque a igreja, ela está em transição de formação, saindo do judaísmo e indo para o cristianismo. Então, os 12 que Jesus chama a princípio são todos judeus. Todos costumes, têm os seus costumes judaicos, aprenderam assim, foi passado oralmente de pai para filho. Por exemplo, a gente comete um erro muito grande, quando a gente pega lá, eu não me lembro se é Atos capítulo 4, vamos dar uma olhada aqui? Acho que é Atos capítulo 4, que Gamaliel e os demais que estão ali no Sinédrio, eles ficam alarmados, porque eles vão dizer assim, olha, esses homens são indoutos e iletrados. E agora nós reconhecemos que eles estiveram com Jesus. Eu acho que é o capítulo 4 de Atos. Aqui, ó. Atos 4:13. Vocês querem ler? Ó. Atos 4:13. Olha que interessante. Pode ler, por favor. Observando a coragem de Pedro e João, e tendo notado que eram homens simples e letrados, ficaram perplexos e reconheceram que eles haviam convivido com Jesus. Tá vendo? Ó? Se nós voltarmos lá no versículo 1, a epígrafe em cima, ó, Pedro e João perante o Sinédrio. Tá vendo? Ó? Lá no versículo 1, no comecinho do capítulo 4, ó. Então eles vendo a ousadia de Pedro e João. Disseram assim, ora, não são esses homens iletrados e indoutos? Aí todo mundo, toda a vida dizia que Pedro era analfabeto. Quem já ouviu isso? Toda a vida. Toda a vida, toda a vida, toda a vida. Só que não, ó. Pedro, sendo um bom judeu, ele vai participar do chamado, ó, Bar Mitzvah. Olha aí, ó. Bar Mitzvah, com 12 anos. E o que é o Bar Mitzvah para um judeu? É a iniciação. Ele vai para a sinagoga e vai dar ele vai pegar um texto da Torá, né? Torá, né? Olha. Da Torá ou da Tanar, né? Ó. Ele vai pegar um texto, que aqui a Torá é a lei, né? Sim ou não? Ó.
Lei, e aqui é todo o Antigo Testamento, olha aí, ó. Então ele vai pegar um trecho disso aí, o que ele vai fazer? Ele vai fazer uma interpretação e ele vai falar. Então, quer dizer, o Pedro não era analfabeto. Agora, quando o Gamaliel está dizendo aqui, ó, não são esses homens indoutos e iletrados, o que ele está dizendo? Eles não fizeram faculdade como nós. É isso que ele está dizendo. Entendeu? Então, olha só. As origens da igreja veio do judaísmo. Isso pelo fato dos próprios apóstolos acharem que os gentios, para se tornarem cristãos, deveriam aceitar as cerimônias e costumes da lei de Moisés e circuncidarem. E assim estariam seguindo a Cristo. Porém, com o passar dos tempos, o cristianismo começou a criar sua identidade própria. E o próprio Deus se encarregou de revelar a Pedro, que era um dos principais apóstolos, que o cristianismo já não consistia de pessoas que deveriam aceitar os costumes judaicos, e sim deveriam aceitar exclusivamente a Jesus. Então, quer dizer, isso o próprio Paulo, né? O próprio Paulo vai frisar lá em Gálatas, olha aí, ó. Acho que é Gálatas 4:10, se não me falha a memória, né? Vai dizer assim, olha, vocês ainda estão aí mantendo dias, vocês ainda estão guardando dias, meses e anos, acho que é o 4:10, não é isso? Deixa eu ver. Isso, 4:10, ó. Isso mesmo. Tá vendo? Ó? Ele está falando da liturgia que o povo ainda guardava. Aí ele está dizendo que em Cristo, o que acontece em Cristo? As coisas já foram todas cumpridas. É interessante que Paulo ele vai usar essa frase aqui, ó, em Cristo, mais ou menos aí 160 vezes. Quem lembra aí quantas cartas Paulo escreveu? Quem lembra aí? 13, olha, ó. Nas suas 13 cartas, né? Total é de 21, não é isso? Ó, só Paulo escreveu 13. Então ele vai dizer, ó, nas suas cartas, em Cristo, em Cristo, em Cristo, em Cristo, em Cristo, em Cristo. E aqui a gente, nesse em Cristo, nós tratamos também um assunto bem pertinente concernente à história do cristianismo, ó. A predestinação, né? É o pessoal bate na tecla, não, porque uns são predestinados à salvação, outros à condenação. Quem já ouviu essa frase assim, ó? Ah, fulano morreu porque não era da salvação. Lembra? A gente já ouviu muito isso. Os antigos falavam muito isso, mas só que eles falavam na simplicidade que eles tinham. Não era por maldade, né? Só que hoje não. Hoje nós encontramos algumas pessoas que eles ainda batem nessa tecla, que algumas pessoas não são da salvação. Quer dizer, ninguém era da salvação, né? Olha, ó. Ó. Principalmente a igreja, ó. Romanos 3:23. Todos pecaram. Todos, 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 todos. A palavra destituída aqui significa exonerado, mandado embora, dispensado, posto para fora. Qual foi o primeiro casal que pegou e foi posto para fora? Tá vendo? Então essa matriz aí, ela vem seguindo, ó. Ela vem seguindo. Ok? Então, tudo que a gente falar aqui, eu vou procurar falar com vocês concernente dentro desse assunto, a história do cristianismo, tá? Ou mais antigo, ou menos antigo, vai estar dentro dessa matéria aqui, ok? Então nós vemos essas primeiras páginas aqui, ó, para vocês se sitiarem depois que chegar a apostila. Vou colocar aqui, ó. Páginas, ó, a gente começou na 11, vou botar até a 14, só para... E tá gravado também, né? Depois vocês continuarem, vocês recebem a gravação, tá bom? Então, olha só, isso é muito interessante, ó. O cristianismo ele começou com origens no judaísmo. Depois é que vai sendo... Teve até um pequeno, vamos dizer assim, né? Entre Paulo e Pedro, né? Paulo e Pedro. Paulo resistiu ele na cara e disse, cara, você... Quando o pessoal da circuncisão está aqui, você fica dizendo que todo mundo tem que se circuncidar, como é que é isso? Aí o Pedrão foi, né? Pedrão foi reconhecendo que o que Paulo falava tinha todo o sentido, né? Bora lá, página 13, ó. Início do cristianismo.
Segundo alguns historiadores, o topo culminante, que assinalava o ponto de partida do cristianismo, é o Monte das Oliveiras. Foi ali que Jesus Cristo Nazareno, cerca de 30 anos de nossa era, ministrou seus últimos ensinamentos a cerca de 500 discípulos. A cerca de 500 discípulos estavam lá, antes de ascender ao céu, dos quais 120 permaneceram até o dia de Pentecostes. Então essa ascensão, né, vamos colocar aqui, ó, né, ele ascendeu ao céu. Deixa eu ver aqui. Ó. Ele ascendeu aos céus, Atos 1:9, não é isso? Provavelmente isso aqui, que dia da semana que foi isso, hein? E numa quinta-feira. Ó. Depois dá para fazer as contas lá, acho que dá mais ou menos quinta-feira. Então, numa quinta-feira, ele sobe assunto aos céus. Como é que a gente consegue fazer a conta disso aqui? Se nós pegarmos lá, ó, Atos 1:9. Se nós pegarmos lá Atos 1:3 e 4, ele fica 40 dias depois de ressuscitado, sim ou não? Ó, 40 dias. Se nós pegarmos Mateus 28, do 1 ao 6, é domingo, sim ou não? Ó, aí o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que fazer um montinho aqui de 10, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Mais 10 aqui, mais 10 aqui, mais 10 aqui. Ok? Aí eu começo aqui no domingo, ó. Olha aí, ó. E vou contando, ó. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, segunda, terça. Aí eu conto 10 de novo, conto 10 de novo, conto 10 de novo. Se você fizer a conta desses 40 dias, vai bater numa quinta-feira. Tá vendo? Se você fizer a conta desses 10 dias, ó. 10, 10, 40, né, ó. 2, 3, 4. 10, 10, 10 e 10, ó. 40. Você vai ver que vai bater numa quinta-feira o 40º dia. E aí, se você continuar contando desse 40º dia mais 10 dias, que dá o Pentecostes, né? Que, ó, Páscoa. Quantos dias há? 50 dias, ó. 10, 20, 30, 40, 50, tá vendo? Aí, se você continuar contando mais 10, aí sim o Pentecostes vai dar no dia de domingo. Tá vendo? Então, aí, ó. Tem que fazer continha também, tá vendo? Quem quer ser pregador tem que fazer tudo. Tá bom? Então é claro, isso aqui não é uma coisa exata, né? Quando nós pegamos data de livro, escavação arqueológica, isso aqui é aproximadamente, tá bom? Aproximadamente. Então, só para não tem como afirmar isso. Então, olha só, lá no Monte das Oliveiras são quase 120. Ó, vou colocar aqui, ó. 120. Esses 120 no dia de Pentecostes fizeram mais barulho, vamos dizer assim, ó, do que as 16 nações que estavam lá no dia de Pentecostes. Então a igreja ela começa aqui, ela é inaugurada aqui. Porque se nós olharmos para o nosso contexto hoje, toda inauguração tem que ter uma festa, não tem? Pois é, a inauguração da igreja, do cristianismo, ela se deu exatamente no dia de Pentecostes. E tem muita gente também que esquece. Eles pensam que Pentecostes só apareceu ali no capítulo 2 de Atos. Não. Se nós olharmos em Levítico 25, né, tem todas as festas lá. Todas as festas, 5 festas, né? Alguns contam 7, né? Mas as principais são 5. Elas estão lá no livro de Levítico. Ok? Então, início do cristianismo. Olha aí, ó. No dia de Pentecostes, o Espírito Santo desceu sobre aqueles 120 irmãos reunidos. Vocês vão querer tirar foto? Reunidos. Não. Estando ali também os 12 apóstolos, quais, sendo cheios do Espírito Santo, proclamaram oficialmente as boas novas do cristianismo e deram impulso a este movimento começado por Cristo. É Ele quem começa. Sendo assim, temos as nossas crenças e origens judaicas, cristãs, pelo fato do próprio Jesus e seus apóstolos
serem na carne descendente de judeus. Tanto é que o próprio Jesus, de qual tribo que ele vem? Judá. Ó, Jesus ele vem da tribo de Judá. Ó, eu acho que é Hebreus 7, 14. Vamos conferir lá? Hebreus 7, 14. Ó. Ele vem da tribo de Judá. Ok? Portanto, o cristianismo é composto de todas as pessoas que creem em Jesus, de Nazaré, o Filho de Deus. Sabemos que a palavra cristianismo não se encontra na Bíblia, assim como também a palavra trindade não se encontra na Bíblia. Porém, sabemos que é uma realidade. Contudo, a Bíblia registra a palavra cristã, quando em Antioquia os discípulos foram pela primeira vez chamados de cristãos, onde deriva a palavra cristianismo. É isso mesmo, Hebreus 7,14? Portanto, porquanto é bem sabido que o nosso Senhor descendente de Judá, tribo da qual Moisés nada fala quanto aos sacerdotes. Tá vendo? Ele vem da tribo de Judá. Então, ele é um judeu, como o pessoal diz aí, como é que é? Ele é um judeu da gema, né? Judeu. A roupa de Jesus era de judeu. Tanto é que quando ele chega lá no capítulo 4 de João, a mulher samaritana olha para ele, o que é que ela fala para ele? Ela veste. Ela veste. Ok? Página 14, olha aí. Ó. É costume se atribuir ao nome dos seguidores de um determinado mestre associado ao nome do seu mestre. Por exemplo, Buda, Budismo, Confúcio, acima, isso aqui não precisa nem a gente ler, né? O cristianismo iniciou na sua história com um movimento de caráter mundial, através do grande derramamento do Espírito Santo na primavera do ano 30 AD, o qual o avivamento serviu para iluminar a mente dos discípulos, dando-lhes um novo conceito do reino de Deus, fazendo eles compreenderem que aquele reino não era um império político, mas sim um reino espiritual para conquistar o mundo por amor de Cristo. Se nós olharmos para isso aqui, reino espiritual, nem os discípulos entenderam isso a princípio. Quer ver? Olha aí, ó. Ainda no livro de Atos, ó. Se nós pegarmos o capítulo de número 1, ó, olha o que eles vão dizer, ó. Quer ver, ó? Atos 1, olha aí, ó. Deixa eu ver. Deixa eu ver o versículo aqui. Ó. 1:6. Atos 1:6. Pode ler. Quem quiser ler, pode ler. É bom ler que fixa melhor, né? Então, os que haviam reunido lhe consultaram: Senhor, será este o tempo em que restaurarás o reino de Israel? Tá vendo? Só que aqui é o final dos 3 anos de ministério de Jesus, não é? Jesus passou os 3 anos dizendo o que para eles? O meu reino não é daqui, não é daqui, não é daqui, não é daqui. Não é daqui. Meu reino não é daqui. Por quê? Porque eles achavam, olha o que eles vão, olha o que eles vão inquirir para Jesus. Ó. Aqueles, pois, que se haviam reunidos, perguntaram-lhe, dizendo: Senhor, restaurarás tu neste tempo o reino a Israel? Sabe o que eles estão dizendo? O Senhor vai colocar os romanos para correr e vai nos devolver o reino? É isso que eles estão perguntando. Entendeu? Que eles achavam que eles estavam seguindo Jesus e eles iriam ser retribuídos. Então, uma certa parte lá que o Pedro fala assim: Senhor, e nós que deixamos tudo, que receberemos? O que ele vai dizer? 100 vezes aqui, em casas, em bens, em família e na vida do porvir, né? A vida eterna. E eles não entenderam. Aí só depois, ó, só depois do Pentecostes é que eles vão entender isso aí. Olha a diferença de um Pedro antes do Pentecostes e o Pedro depois do Pentecostes. Transfiguração, entendeu? O Pedro, na hora da transfiguração, o Pedro entende, né? Fala: Senhor, o Senhor quer que nós façamos aqui, né? Umas cabanas para o Senhor, para o Moisés e para o Elias. Ele fica assim, sabe? Por quê? Porque Jesus ali na transfiguração,
provavelmente, eu acho que talvez, né, no Monte Tabor, não é isso? Ele descortina o céu. Ó, o Moisés está vivo lá, o Elias está vivo, tá todo mundo vivo lá, não tem ninguém morto. Tem ninguém no sono da alma dormindo, não. Tá todo mundo vivo, entendeu? Entendeu? Tá todo mundo vivo, não tem ninguém morto. Tá todo mundo lá, né? Apocalipse 6, 9, né? E vi as almas daqueles que foram degolados, tribulação, debaixo do altar. E clamavam. Ó. Quem está dormindo não clama. Né? Então, não, agora não. Agora não. Só depois do arrebatamento da igreja. Agora não. Chamado de teologia chama, não tem como você desenhar isso. Mas a teologia ela chama de estádio intermediário e o corpo também é um corpo intermediário. Tanto é que os que descem também para o Hades, né, também é um corpo estádio intermediário. Não é um corpo físico, entendeu? São coisas que são coisas que a gente tem que ficar do jeito que pode. Eis que eu vos digo um mistério. Mistério é mistério, meu irmão. Mistério é mistério. Por exemplo, qual vai ser a nossa comunicação no céu? Que idioma que nós vamos falar? Não dá para saber. Coríntios 13, 1 Coríntios 13, no 12, Paulo fala dos dons. No 13 ele fala que as línguas cessarão. E aí? Né? As línguas cessarão? As línguas repartidas como que é de fogo, que nós falamos, dadas pelo Espírito Santo, não é aprendida em faculdade de homem. Entendeu? Cessarão. Por quê? Porque isso são dons espirituais que a igreja usa aqui nessa dispensação. Então, acaba a dispensação da igreja, a igreja é arrebatada, vai para o tribunal e depois é coroada para receber galardão. Acabou, as bodas, acabou. Mas em que idioma nós vamos falar lá? Sei. O que nós vamos comer nas bodas? Não sei. Agora, o que a Bíblia diz, nós podemos dizer claramente. Quem que vai nos servir nas bodas? Não. Quem que vai chegar e vai servir? O próprio Jesus, ó. Lucas 12, 37. Ele mesmo contando uma parábola, dizendo: é como o Senhor que vai, parte para uma terra longínqua e quando volta, bem-aventurado aquele servo que ele achar servindo bem. Na verdade, vos digo que pegará aquele servo, colocará ele na mesa e ele próprio se chegará e o servirá. Aí sim. Texto bíblico claro, não tem dúvida. Porque nós precisamos aprender o seguinte, ó. Tem texto que do jeito que ele está, ele é. Sem pôr, sem tirar. Agora, tem texto que tem alguma coisa lá por trás que você tem que descobrir. Uma história atrás de outra, entendeu? Então, por quê? Porque nós temos alguns abismos, né? Abismo cultural e abismo gramatical cultural. Palavras que a gente usa hoje, que elas existiam naquela época, mas naquela época elas tinham outro sentido. Sabia disso? Outro sentido. Por exemplo, ó, Jesus fala assim, ó, não se deve pegar uma candeia, quer dizer, né? Uma candeia, todo mundo sabe que é uma candeia, né? Pegar uma candeia e botar ela debaixo, ó, botar ela debaixo do alqueire, ó. Não, mas vos digo, tem que pegar ela e botar no velador. Lembra da mulher que perdeu a dracma perdida? Pois é, a candeia dela estava no velador. Ela foi e acendeu, varreu a casa e achou. Agora, pera lá. O que é alqueire? O que é alqueire? Um alqueire. Não é medida de terra? É medida de terra. Quantos alqueires tem a sua fazenda? Quantos alqueires tem o seu sítio? Né? As terras, medida de terra. Como é que mede o peso do boi? Como é que chama lá? Arroba, que se pesa 15 quilos, não é isso? Pois é, medida de terra é alqueire. Então, quer dizer, Jesus está dizendo que eu tenho que levantar o meu terreno inteiro, a minha terra, e botar a candeia lá debaixo? Tem sentido isso? Não. Pois é, alqueire para nós hoje é medida de terra, não é? Mas para eles lá, sabe o que era alqueire? Ó. Ficou fácil agora, não ficou? Hã?
Não ficou fácil? Ficou fácil, olha aí, ó. Ficou fácil. Entendeu? Ficou muito fácil. Levanta o cesto. Quem não sabe o que é um cesto, meu irmão? Todo mundo sabe. Agora já deu para entender por quê. Porque o cesto, ele vai ser colocado em cima do velador, o ar ali embaixo vai acabar, não vai? E a chama vai se apagar. A chama vai se apagar. Então é o que ele está dizendo. A chama não pode se apagar. Aí tem a aplicação, né? Tem que fazer a aplicação, entendeu? Então, são todas essas coisas aí. Fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. Ok? Então, olha só. Então, nós temos o cristianismo, né? O princípio do cristianismo é construído de 3 categorias de pessoas. Ó, judeus, gregos, olha só. Judeus, gregos e prosélitos. Ó, prosélitos, né? Chamado de prosélitos, né? Então, olha só, os judeus eram classificados primeiramente como hebreus, chamados de hebreus, apresentados pelos judeus que não seguiam a dispersão e sempre moravam na Palestina. Segundo os judeus helenistas, representados por aqueles que se dispersaram pelas nações e se misturaram com os gentios. Aí entra os prosélitos, ó, tá vendo? E os gregos eram os helenistas, que falavam o idioma grego, que não ficaram em Jerusalém. Esses ficaram em Jerusalém, não saíam da Palestina. Esses saíram, se misturaram, começaram a falar o grego. E esses são os gentios que começaram a se converter ao judaísmo, chamados de prosélitos. Hoje aqui no Brasil a gente vê muita gente dizendo que é judeu, né? Só que tem que descobrir se é mesmo. Né? Ele tem que ter uma iniciação, ele tem que ir lá. Agora, se ele foi iniciado quando ele era moleque, aí tá valendo, o cara é prosélito mesmo, entendeu? Agora, se ele não foi, ele pode ter o sobrenome de judeu, mas se ele não teve iniciação de proselitismo, ele não pode se considerar um judeu, entendeu? Então, toma muito cuidado. Tem muita gente por aí contando mentira para que as pessoas aceitem ele, para que as portas se abram, e não é dessa maneira, ok? É claro que depois a igreja, ela foi agregando mais pessoas. Por exemplo, ó, quando nós pegamos gregos aqui, ó, se nós olharmos para Atos, capítulo 6, versículo 1 e 2, o que nós vamos ver lá? Nós vamos ver que a igreja começou a ter uma demanda maior, ó, crescimento maior. Versículo 1 vai dizer o quê? Que os gregos começaram a reclamar porque as suas viúvas, elas estavam sendo deixadas de lado. Por maldade? Não, porque não tinha como atender a demanda do crescimento da igreja. E isso, aí o 2, olha só que interessante. O 2, os 12 vão dizer assim, ó, olha, não é mister, não é bom que nós deixemos a pregação da palavra e sirvamos o quê? As mesas. Sabe como é que está essa palavra servir aí, ó? Ó. Servir no grego, olha, ó. Aqui, ó. Diaconia, que vem a palavra, dessa palavra diaconia, qual palavra que vem? Diácono, olha aí, ó. Aquele que serve as mesas. Olha, hoje você consagra o cara diácono, ele não quer mais ficar nem na porta. Já quer pregar, já quer dirigir culto, né? Ele já quer falar hebraico, grego, aramaico, que não é errado. Pode, sem ó, ele é um obreiro. Ele tem que se esmerar para isso. Isso, exatamente. Ele não pode deixar a função dele. Até que chegue o tempo de Deus, que ele seja promovido um cargo a mais, ok? Então, olha só, servir, no grego, diaconia, diácono, servir as mesas, tá vendo? Eu sempre aprendi desde novo convertido que o trabalho do diácono, o pastor sempre falava, não é só ficar na porta, tem que limpar um banheiro, tem que tirar lixo do banheiro, tem que arrumar as cadeiras, esse é o serviço do diácono. Os cooperadores da não serviam a água, isso.
Por exemplo, a criancinha passou mal, fez uma sujeira lá no chão, vomitou. Né? Tem 5 lá, vamos ver se um dos 5 vai, que eu vou me disfarçar aqui. Não, vai lá e limpa. É o seu trabalho, é o trabalho da pessoa. Entendeu? Então, olha só, a igreja ela vai aumentando, a história do cristianismo ela vai aumentando. E como a gente já frisou aqui, demos uma passada, parecia que era um movimento que ia se acabar por ali. Principalmente quando o seu líder é crucificado. Só, já era, acabou, já foi, não tem mais o que fazer. Tanto é que os 2 discípulos vão descendo lá de Jerusalém para onde? Emaús. Vão descendo para Emaús. Aí Jesus encosa, olha, que palavras são estas que caminhando trocar entre vós? Olha, o senhor não sabe, o senhor é peregrino aqui. Jesus, que fez tantos milagres, tantas coisas, e disse que ressuscitaria, aparece, e hoje já é o 3º dia depois que ele morreu, e até agora. Tudo bem que algumas mulheres dizem que viram ele,